Nesses exemplos, vamos encontrar os seguintes limites. No item alfa, eu quero o limite da função 3x menos 5 quando x tende a 2. Então, nessa situação, nós vamos ter que nós podemos identificar o 3x menos 5 como sendo duas funções, o f de x 3x e o menos 5 como sendo o g de x. Assim, nós podemos separar em dois limites. Lembrem da propriedade da soma ou subtração de duas funções dentro do limite. Assim, é o limite de 3x quando x tende a 2, menos o limite de 5 quando x tende a 2. A outra propriedade do limite nos dizia do produto de duas funções. Então, o limite de 3x é um produto de 3, que é uma função constante, vezes o x, que é o g de x. Assim, eu separo no produto entre dois limites, como sendo o limite de 3 quando x tende a 2, vezes o limite de x quando x tende a 2. E o limite de 5 quando x tende a 2, como 5 é um valor constante, portanto, o limite de uma constante é a própria constante. Assim, menos 5. Então, o valor do limite de 3 quando x tende a 2 é 3, e o limite de x quando x tende a 2 é o próprio x, 3 vezes 2, menos 5. O resultado é 6 menos 5, igual a 1. Então, o limite da minha função 3x menos 5 quando x tende a 2, resultado 1. No item bravo, nós temos o limite da função x² menos 2x sobre x mais 1 quando x tende a 3. Nessa situação, nós podemos, então, já que é uma razão entre duas funções, transformar em razão entre dois limites. O limite da função x² menos 2x quando x tende a 3, dividido pelo limite de x mais 1 quando x tende a 3. Utilizando as propriedades dos limites básicos, nós podemos separar na função de cima em dois limites, limites de x² quando x tende a 3, menos o limite de 2x quando x tende a 3. Na mesma propriedade que nós tínhamos da raiz, podemos aplicar a mesma propriedade do expoente. Então, se o x está elevado ao quadrado, eu vou colocar o quadrado do lado de fora e determinar o limite primeiro na parte interna. Então, tem o limite de x quando x tende a 3 elevado ao quadrado, menos o limite de 2 quando x tende a 3, vezes o limite de x quando x tende a 3. E embaixo já tem os limites de x quando x tende a 3, que é o próprio 3, mais o limite de 1 quando x tende a 3, que é o próprio 1. Assim, o resultado nós teremos que, o primeiro limite, 3 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 3 sobre 4. Resultado é 9 menos 6 dividido por 4, que dá 3 quartos. Resultado, 0,75.